Cast, episódio 55. Estamos aqui mega entusiasmados no mês de comemoração de um ano do Agenda Cast. Isso porque é um ano. Quando completar 2, 3, 4, o entusiasmo será ainda muito maior. Porque estamos felizes por completar essa marca. Estamos aqui com debates técnicos durante todo esse ano. Não é um podcast voltado para motivação ou outros temas que às vezes viralizam mais rápidos. E sim, extremamente técnico, que é do nosso segmento de RPPS. Aquilo que amamos e que fazemos com paixão todos os dias. Estamos aqui dando sequência ao episódio anterior relativo ao Progestão 4.0, versão do manual. No episódio anterior falamos de controles internos, auditoria continuada, ações e outras exigências que mudaram. Se fôssemos comparar o Progestão com o corpo humano, eu diria que a dimensão, o pilar de governança corporativa que falaremos hoje é o coração. E vocês vão ver por que eu considero o coração do Progestão, que é a exigência trazida. E para falar desse tema, eu estou aqui com a convidada que vocês já conhecem, já esteve conosco numa série que vocês podem maratonar sobre Progestão, e está aqui compartilhando conhecimento sobre essa atualização quentíssima. Estou com ela, a poderosa Edinalva Monteiro. Bem-vinda ao Agenda Cast. Obrigada, doutora Hélida. É sempre uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com os nossos clientes, né, com as pessoas que acompanham o nosso conteúdo e tudo que nós trazemos com relação à atualização, seja do manual Progestão, seja com os conteúdos que os outros colegas têm trazido também, que são sempre muito relevantes, também relacionados, que impactam com a operação do RPPS, dos nossos clientes, e que contribui também, né, para a melhoria dessa operação, para a entrega de serviços de melhor qualidade para os servidores públicos. Então é sempre uma satisfação receber esse convite e poder atender. Muito bem, podem ver que toda vez que eu convidar, ela vem. Exatamente, só chamar. Muito bom, fico feliz em saber. Iniciando sobre governança corporativa, compartilha conosco inicialmente, de forma macro, quais as mudanças relativas 3.6 com o manual 4.0. A principal diferença, então, com relação à dimensão de governança corporativa da versão 4.0, né, que reforçando, é uma versão que está vigente agora a partir do dia 4 de fevereiro de 2026. Então, os RPPS que forem contratar a certificação a partir dessa data já estarão submetidos a essa versão do manual. A principal diferença, então, que nós temos a destacar é o número de ações consideradas como essenciais. Na versão anterior, nós tínhamos duas ações essenciais, que era planejamento e transparência, que por sinal continuam sendo as mesmas. Tanto planejamento quanto transparência não teve mudanças, tá? Hoje nós temos como exigência na dimensão de governança corporativa, né, como ações consideradas essenciais, relatório de governança corporativa, então a ação toda, não só a emissão dos relatórios periódicos, mas o atendimento da ação toda. Então, lembrando que o RPPS, para atender a essa ação, ele precisa não apenas emitir os relatórios, mas que os relatórios contenham, né, tem o conteúdo requerido e descrito pelo manual. O manual, ele cria as descrições, né, as atribuições que precisa conter dentro desse documento, assim como também o relatório de gestão atuarial, que também passou a ser uma exigência considerada como essencial. Então, além do relatório de governança corporativa, relatório de gestão atuarial, planejamento, transparência, citei 4 ações já consideradas como essenciais. Nós temos também agora a política de investimentos, que também, da mesma forma, não é só possuir uma política, né, votar, aprovar e publicar. A sua política de investimentos precisa estar assegurada, né, todas as informações necessárias, tudo que está descrito pelo manual. Então, a política de investimentos também tem a necessidade de emissão de relatórios de acompanhamento desses investimentos, relatórios mensais, relatórios semestrais, dependendo do nível da certificação almejada.
Uma outra ação que nós temos como essencial na dimensão de governança corporativa é a instituição do Comitê de Investimentos. Então, para o atendimento dessa ação, a necessidade de se instituir, de formalizar e de possuir esse comitê que se reúne periodicamente, né? Lembrando que o periodicamente é mensal, tá? No mínimo mensalmente, que emita as atas, que registrem essas atividades, que publiquem, né, no seu portal Transparência ou no seu site as atas oriundas dessas reuniões. Então, a instituição desse comitê de investimentos, todo regulamentado, descrito ali pelo Manual 4.0. A outra ação considerada como essencial e a última ação considerada como essencial aqui da dimensão de governança corporativa é a instituição da diretoria executiva, né? A gente tem a necessidade dessa instituição, lembrando que também é uma ação essencial, porém que ela impacta no atingimento de outras ações essenciais, tá? Então, provavelmente, possivelmente, observando aí esse cenário de melhorias que o manual vem trazendo, mas futuramente a gente pode ter alguma previsão nesse sentido. Quando a gente falar sobre segregação das atividades, por exemplo, segregação das atividades, eu preciso demonstrar que não é apenas um indivíduo que responde, né, pela tomada de ação, pela decisão em realizar determinada operação, como, por exemplo, a concessão de benefícios, ou como, por exemplo, a gestão dos investimentos. Então, a gente precisa ter segregada essa diretoria executiva. O que eu quero dizer com isso? Que a instituição das diretorias executivas, né, o desenho ideal teria que ser, ou deveria ser, uma diretoria para cuidar dos assuntos de previdência, uma outra diretoria para cuidar dos assuntos administrativos e financeiros e uma terceira diretoria para cuidar dos assuntos de investimentos. Assim a gente teria, né, a certeza e a garantia de que um é especialista em determinada área, ele não vai interferir, ele não vai influenciar na tomada de decisão de outras áreas. Isso funciona bem para os VPS de grande porte. Médio, grande porte, porque o pequeno porte geralmente ali a estrutura é bem reduzida, bem enxuta, que aí não comportaria todas essas segregações de atividades nesse sentido. Você falou do planejamento ser vinculado com o PPA. Qual a importância dessa vinculação? Certo. O planejamento, né, quando a gente fala ali da elaboração do planejamento estratégico, que é necessário, né, que é exigido para os níveis mais elevados da certificação, níveis 3 e 4, ele precisa estar amarrado, né, no PPA para considerar a previsão de orçamento para a realização daquelas atividades. Então, o RPPS ou a alta direção do órgão pretende desenvolver determinadas ações no sentido de conduzir a sua operação ou melhorar a qualidade de vida dos seus servidores, ele precisa saber se o Estado compactua, né, possui ações também que tenham interesse, que tenham essa intersecção com relação aos interesses do RPPS. Então, a gente precisa sempre observar que o RPPS ele está inserido dentro de um órgão maior, que é o ente federativo, e ele precisa estar alinhado de alguma forma com as decisões e com os interesses desse ente federativo também. Tudo tem que estar conectado, não pode haver conflito ali, né, entre as atividades aí relativas ao PPA, ao planejamento e tal, tem que estar em consonância. Exato. Você citou também a política de investimentos, que também sofreu algumas alterações. Fala para nós quais são elas. Com relação à política de investimentos, a gente teve poucas mudanças, né? Então, a gente pode destacar assim, não vamos trazer tantos impactos, né, dentro da operação do RPPS. Com relação à política de investimentos, o que a gente tem de mudança nessa versão nova, né, na versão 4.0? Com relação à necessidade, à exigência do Conselho Fiscal emitir relatórios trimestrais de acompanhamento, monitorando esses investimentos. Em relação à gestão atuarial, teve alguma mudança? O que muda com o 4.0? Gestão atuarial, a única mudança que houve é que agora ela é considerada uma ação essencial. Então, antes, a gente tinha a possibilidade do RPPS, dependendo do nível que ele estava buscando, dele optar ou não
por atender essa ação. Agora não tem mais essa opção. Por quê? A gente também faz uma leitura do porquê, né? Sempre quando os clientes nos procuram para entender, né, o motivo, como que eu atendo essa ação, a gente sempre traz essas reflexões para os clientes, né? O porquê que agora o relatório ou a parte de gestão atuarial passou a ser exigência, né, considerada como essencial, devido à necessidade de trazer a atualização mais fidedigna com relação aos dados, né, para a gente projetar o futuro com relação as informações que irão dar subsídio para a manutenção dos pagamentos desses benefícios lá no futuro. Visão da sustentabilidade técnica, equilíbrio financeiro e atuarial. Exatamente. É uma missão aí do cálculo atuarial, a gestão atuarial, e o RPPS é uma busca constante nesse aspecto. E o Progestão tem uma participação grande nisso, porque tudo que traz também é para a organização do RPPS, para que a engrenagem funcione bem, a gestão atuarial, governança e etc., para que o equilíbrio seja aí cada vez melhor atingido, podemos colocar nesse formato. Porque aí tem a meta atuarial, né, que se busca atingir sempre a meta. Sim. Atingir a meta, dobra a meta? Não, a meta atuarial não funciona bem assim, não é? Em relação a outra dimensão, pilar, falamos já de governança, você deu um apanhado geral e falamos de algumas mudanças. Sim. A dimensão de educação previdenciária teve alguma mudança? Educação previdenciária também é um pilar importante, que é a parte da capacitação ali, de quem atua no RPPS, dos segurados, a disseminação do conhecimento, podemos colocar nesse sentido. O que houve de mudança nesse pilar? As mudanças na dimensão de educação previdenciária também foram discretas, mas eu gostaria de destacar a necessidade que a gente tem, né, sempre de reforçar a educação previdenciária, não só para quem trabalha dentro do Instituto, mas também para os clientes, servidores ativos, aposentados, pensionistas, exatamente, eles conhecerem muito bem como o RPPS funciona, os seus direitos, seus deveres, também podemos colocar assim, porque os servidores podem contribuir muito com a base de dados atualizadas, com as documentações, com os assentamentos ali da vida funcional, que facilita a concessão do benefício e outras ações para manter o RPPS de forma consistente e robusto, para ofertar um serviço cada vez melhor também para os clientes. Foi assim que você colocou. Sim, exatamente. Então, na educação previdenciária, a gente teve um detalhezinho que foi acrescentado ali na necessidade da inclusão no plano de capacitação, no plano anual de capacitação. Lembrando que o plano anual de capacitação, ele sempre é elaborado no início de cada ano, né? Então, é anual. Então, o plano anual de capacitação, no momento da auditoria, dependendo do mês ou do período do ano que você vai se submeter a auditoria, você precisa evidenciar que aquilo que você planejou, que você alcançou, ou que você está executando em algumas etapas aquilo que foi planejado. Então, o que teve de acréscimo nessa versão 4.0 foi a inclusão ali na previsão do plano de ação de capacitação de treinamentos relacionados à previdência complementar. Então, por que da necessidade de incluir previdência, né? A previsão de treinamentos, de capacitação de previdência complementar também nesse cenário? É importante porque a Emenda Constitucional 103 trouxe para que os RPPS, de forma obrigatória, implementem a previdência complementar nos RPPS. E a previdência complementar, ela é importante que os servidores tenham o total conhecimento, porque para aqueles que já estão no plano previdenciário, eles podem optar pela previdência complementar ou não. E aqueles que entram posteriormente já entram de forma obrigatória, que é uma complementação do seu benefício futuro, quando for aposentar e etc. Vai haver a segregação ali, a contribuição vertida para o RPPS, vertida para a Previdência Complementar, tem todas umas regrinhas que funcionam da Previdência Complementar. E é importante que o público-alvo tenha conhecimento para a tomada de decisão. E aqueles que entram de forma obrigatória, conhecer como que funciona a regra do jogo. Mas para você conhecer um pouquinho melhor, nós falamos em episódios anteriores, foi até com a Carolina, acerca da Previdência Complementar. E, na verdade, nós precisamos fazer um episódio específico de Previdência Complementar, porque nós citamos na evolução ali das reformas e tal, nós falamos, né? Isso,
da Previdência Complementar. Mas vamos fazer um episódio específico. E é muito importante, sim, que seja incluso na educação previdenciária para fomentar o conhecimento acerca desse tema. Perfeito, perfeito. E a última perguntinha para encerrar o nosso episódio de hoje acerca do Progestão. Na sua leitura, Edinalva, qual que é a mensagem que essa versão 4.0 do Progestão passa para os gestores de RPPS? Eu creio que seja uma mensagem de acolhimento. Acolhimento, né, para que os RPPS busquem cada vez mais essa gestão previdenciária, a gestão pública, uma gestão pública séria, prestando serviço sério para a sociedade e também sabendo dos interesses que os RPPS possuem. Inclusive nós não citamos, né, mas houve a resolução 5272 em dezembro de 2025, que trouxe ali alguns aspectos limitando o acesso desses RPPS a algumas categorias de investimento, restringindo investimentos aos RPPS que possuíssem a certificação em nível mais baixo, que não, pior ainda, para quem não possui a certificação no programa Progestão, né? Então, por restringir de um lado com a 5272, do outro lado veio a versão 4.0 para trazer esse acolhimento para os RPPS e dizer para eles que, olha, é possível sim você buscar pela certificação. Talvez num primeiro momento não seja possível uma certificação num nível mais elevado, mas vamos começar com um nível mais baixo. Começamos aqui com nível 1, nível 2, dependendo do grau de gestão do seu RPPS. E a nossa equipe está à disposição, né, para realizar esse contato, fazer esse levantamento diagnóstico, verificar ali qual que é a condição que você possui atualmente, fazer as recomendações para a evolução dessas certificações e da melhoria na sua gestão. Mas eu penso que nesse momento, né, a mensagem que a Secretaria, que o Ministério da Previdência trouxe foi de acolhimento para possibilitar que os RPPS tenham acesso a esse serviço, à certificação também. Sim. O mercado, ele muda, é muito dinâmico. E o mercado que eu digo em sua totalidade, seja ele público ou privado. No caso dos RPPS, eu vejo assim, essas mudanças todas, elas vêm acompanhando para que o RPPS cada vez mais se torne mais profissional, mais transparente, mais sustentável, que é uma busca constante. E o manual, ele traz assim, uma mensagem que não é só sobre certificação, mas também uma maturidade profissional e um compromisso intergeracional, porque a RPPS é para perdurar ao longo do tempo. Eu não posso olhar a gestão só o presente, eu tenho que olhar para o futuro, porque eu vou conceder os benefícios no futuro. O que eu preciso fazer hoje para eu garantir que todos os segurados tenham acesso ao seu benefício e que o RPPS continue sustentável. Acho que essa mensagem assim, ela é muito forte nesse aspecto também. Muito impactante, sim. É a história, né, que a gente tem sempre de você perpetuar, né? Exato. Então é a gestão que possibilitou, que viabilizou aquela certificação e que vai virar, né, o desafio da próxima gestão manter deixa um legado de forma organizada e tal. A próxima gestão que vem tem que dar continuidade. Exatamente, dar continuidade. Porque tinha-se muito no passado aquela questão de olhar só para a gestão atual, só para a minha gestão e tal, vou fazer pensando nisso, sem olhar para o futuro e sem deixar organizado como a Progestão traz esse cunho, essa organização. Isso é bem bacana. É isso mesmo. E vamos agora para o quadro comemorativo, o último quadro comemorativo, porque é o último episódio do mês de fevereiro, estamos encerrando as comemorações. Mais 2 anos, 3 anos nós voltaremos para comemorar novamente. E para fechar o quadro comemorativo, um convidado mega especial, ninguém mais, ninguém menos que o CEO da Agenda Assessoria, Sr. Edson Jacinto, esteve aqui em 2 episódios compartilhando sua experiência, história, completou aí a idade e metade da vida dedicada à agenda, ao negócio, ao RPPS.
E vamos ouvir então o depoimento dele, que teve o maior número de comentários nos episódios que foram publicados nas redes acerca desses temas. Sr. Edson, é contigo. Passo a bola para você agora. Um ano de Agenda Cast. O nosso sentimento de agradecimento, de comemoração, porque o Agenda Cast foi algo que nasceu na Agenda Assessoria com muito sucesso, muito bem conduzida pela nossa host, a doutora Hélida, e acredito que o Agenda Cast tem trazido para o debate do segmento do RPPS grandes temas que são realizados no dia a dia dos RPPS, e isso tem contribuído muito com a discussão e melhorias para o segmento do RPPS. Os nossos agradecimentos a esse trabalho extraordinário que completa um ano. São mais de 50 episódios publicados e isso realmente é um feito, é uma marca que merece comemoração e agradecimentos aqui na Agenda Assessoria. Dessa forma, eu quero aqui registrar os nossos agradecimentos, desejar vida longa ao Agenda Cast, que continue produzindo grandes resultados para toda a sociedade previdenciária dos regimes próprios de previdência social. Sr. Edson, gratidão pela confiança de estarmos aqui sempre, por investir no Agenda Cast, que é muito importante nós disseminarmos o conhecimento, falarmos o tema, as experiências que o senhor compartilhou foram formidáveis e estamos muito felizes por o senhor olhar e acreditar nesse projeto. Muito obrigada, gratidão. Edinalva, para encerrar o nosso podcast, com você agora as considerações finais. Então, agradeço mais uma vez a doutora Hélida pelo convite, aos clientes por acompanhar esse conteúdo que a gente vem produzindo. É sempre com muito carinho, a gente se dedica, estuda, né? Para trazer essas atualizações. Parece aqui. Que é fácil, né? Parece que é sentar aqui, falar e pronto. Não. Mas tem toda a preparação, o que nós vamos falar, qual que é o tema, onde que nós vamos entrar, estudar com antecedência. Sim. Porque afinal de contas vai para as redes. Se você falar qualquer coisa fora do contexto ou qualquer fake news, sim, pode vir o cancelamento. Exatamente. E meus professores de gestão pública acompanhando. E responsabilidade, mas ela tá curtindo, então eu acho que tá bom. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não veio nenhuma crítica assim, né? Então, não, tá falando bobagem aí. Não, se ela tá curtindo é porque tá tudo certo. Então, gratidão a todos que têm acompanhado esses conteúdos, acompanhado também essa produção e a evolução do Agenda Cast. Gostaria de parabenizar a doutora Hélida, né? Obrigada. Por ter iniciado esse projeto. A gente sabe que todo projeto a gente não começa perfeito, mas a gente precisa partir de algum ponto. E para quem acompanhar lá desde o primeiro episódio, tiver a curiosidade de buscar desde o primeiro episódio, foi uma crescente, foi uma melhoria que veio acompanhando, né? Que veio trazendo ao longo dessas semanas. Em todos os aspectos, produção, edição, desempenho. Conteúdo. Sim, o desempenho nosso, né? Que participou aqui mais de uma vez. Sim. Então foi uma evolução muito grande. Tem que fazer até um post. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Isso mesmo. É sobre melhoria. É sobre melhoria. É uma melhoria contínua, aqui, né? Sim. E é essa mesma cultura que a gente traz aqui pra agenda, né, doutora? Nas nossas discussões. Então a gente também traz esses debates para a nossa prática diária aqui. Então, gratidão a todos que têm acompanhado. Muito bem, gratidão a você que ficou conosco até o final. Edinalva, gratidão pela valiosa contribuição. Espero você mais vezes aqui conosco. Só convidar. E você que está conosco, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber em primeira mão nossos conteúdos. Se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no Instagram, LinkedIn, Spotify, Facebook. Estamos nas redes para compartilhar com vocês tudo sobre RPPS. Porque para nós, o mais importante, o especial, o formidável é conectar com você. Muito obrigada e até a próxima.